Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Mais. Eu sou a Kemi. Eu sou o Thiago. Hoje nós vamos receber dois profissionais que estão em campo para modernizar o protesto. Um deles é o Danilo Aragão e o outro é o Luiz Carlos Malagó, especialistas em protestos junto ao IEPTB São Paulo. Sejam bem-vindos. Difícil falar muito IEPTB. Sejam muito bem-vindos. E para começar, que tal vocês contarem um pouco sobre a trajetória e o papel que exercem nos cartórios de protestos hoje? Fiquem à vontade. Ok. A Kemi, Thiago, eu venho de uma família de cartorários, né? Meu avô era tabelião, minha avó era tabeliã, instalou a comarca de Barueri em 1964 e eu comecei a atuar profissionalmente dentro de um cartório no ano de 1982. E era um cartório muito interessante porque ele abrangia todas as modalidades, porque os cartórios são divididos em registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos, documentos, notas e protesto. Nossa. E esse cartório, ele englobava todas essas atividades. Então isso deu um material de conhecimento muito importante na minha trajetória, principalmente na área de protesto. Então, depois de 23 anos atuando no mesmo cartório, nós assumimos o compromisso de trazer ao mercado a possibilidade de fazer um convênio através do IEPTB para a utilização do protesto de forma totalmente eletrônica. Isso se iniciou em 2014 e até hoje nosso trabalho é trazer esse... Mais recente, então, né? Exatamente. A modernização, se você fala em cartório, o pessoal mais antigo já fica imaginando aquele balcão escuro, né? Aquele engravatado, cara sério lá atrás, com aquele monte de carimbo da mão. É aquele cartório que às vezes você chega e o piso está até afundando. Exato. Não, e hoje se você fizer uma pesquisa no ChatGPT ou no IA, como estarão os cartórios daqui a 50 anos, eles vão mostrar a mesma imagem de hoje, para você ter uma ideia de como é a mentalidade sobre cartórios. Mas é verdade mesmo. Então, nós assumimos esse compromisso e realmente, para poder levar isso para o mercado, você precisa conhecer o outro lado para poder fazer uma boa mensagem a quem a gente leva. Muito Perfeito. bem. E falando sobre o outro lado, primeiramente, obrigado pelo convite, agradecer a CISP ao Papo Mais. Eu acho que o nosso grande objetivo, eu, Danilo, vinha da outra ponta, né? Atuei há algum tempo ali na parte de crediário, na parte de mercado, atuei também na Sabesp, e a minha missão, vindo junto aos cartórios de protesto, é trazer essa mensagem realmente de modernidade. Essa imagem dos carimbos ainda se tem muito na nossa mente. Quando a gente fala em cartórios, a gente pensa automaticamente nisso. Então a nossa proposta é trazer essa modernidade. A gente traz essa modernidade através de um podcast. Estamos agora em um podcast conversando aqui, dialogando. Acho que é a melhor forma de trazermos isso. E a gente trazer todas as novidades que os cartórios têm, principalmente nessa parte de atuação e essa garantia jurídica que ainda segue. Então acho que esse é o nosso grande objetivo nesse bate-papo aqui hoje. Legal. Eu já fui office boy, então assim, é difícil eu tirar isso da mente, essa questão dos carimbos, mas vamos chegar lá. Mas eu vou mais além, porque a CISP, a gente tem as atas e a gente precisa registrar, né, algumas dessas atas. Hoje já tem a opção de você fazer eletronicamente, Registro né? eletrônico. Perfeito. Que é bem burocrático muitas das vezes, por conta de alguma coisinha na assinatura, a gente não consegue, tem que ir até o cartório. Ainda assim, com alguns avanços, mas a gente ainda vê muita coisa arcaica ainda em alguns cartórios, né? Por exemplo, o senhorzinho que recebe o pagamento. É bem na moda antiga ainda. Pelo menos lá onde eu vou, é a moda antiga. É aquela maquininha lá, aquela calculadorozinha, sabe? Que tem aquele negócio que a Fátima usava. Como que chamava aquilo? Que tem um papelzinho, sabe? Que ele coloca naquilo. Com a bobina ainda. Com a bobina. Hoje ainda tem a maquininha que aceita o pagamento no cartão. Antigamente nem isso, era só no dinheiro ou no... Então, assim, é umas coisas assim bem arcaicas ainda que você olha e você fala, meu Deus, quando que isso aqui vai melhorar? Quando que vai modernizar? Mas, não sei, acho que tem bastante coisa ainda para Você imagina, na área de protesto, você só podia pagar o protesto em cartório de duas formas. Ou em dinheiro,
Ou cheque administrativo. Você imagina, o cara tinha que ir no banco fazer um cheque para cada credor, um cheque diferente, porque o cartório repassava aquele cheque. Então hoje você recebe a intimação com um boleto bancário, você faz o pagamento ali de forma totalmente eletrônica, simples, né? sem precisar ter acesso ao cartório. Mas eu acho que ainda tem bastante coisa para evoluir ainda Mas nesse mercado. estamos evoluindo. Nessa parte ainda tem. Que bom. Que bom, isso é bom. Bom, Maragó, você tem uma trajetória aí, atua muitos anos no cartório, inclusive, né, com um histórico familiar, como você disse. Como que a atuação do protesto impacta o credor e o devedor em termos de segurança jurídica e eficiência? Muito bem, olha, é uma pergunta bem interessante e aqui eu vou dividir em duas partes. Vamos falar primeiro na parte de segurança jurídica e depois vamos falar de eficiência. Bom, para o credor, qual é a segurança jurídica que ele traz? Ele prova a inadimplência, formaliza a cobrança de forma legal e, muito importante, interrompe a prescrição, porque todo título de crédito e documento de dívida ele tem um período de prescrição. Então, se o título, depois de um tempo, você só consegue cobrar ele de forma judicial. Se o teu título é uma duplicata e ela tem a prescrição após 3 anos, se você tiver uma duplicata lá que venceu há 2 anos e meio e você protestar, você interrompe e começa a contar mais 3 anos. Então, olha, na parte de segurança jurídica que traz para o credor. E para o devedor, o que há de segurança jurídica é a transparência da cobrança. Quem está cobrando ele é um profissional do direito. O protesto ele é baseado na Lei 9492, é uma lei federal, e os cartórios são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Então, para o devedor é muito seguro receber uma intimação do cartório ao invés de uma cobrança de um escritório, que muitas vezes você não sabe se existe, não existe. Então, isso também traz muita segurança para o devedor. Além da garantia do contraditório. Não é porque ele recebeu uma intimação que ele deve. Ele tem um prazo, a intimação dá 3 dias úteis para que ele possa analisar se ele realmente deve. Se ele não deve, ele pode se socorrer da sustação judicial e questionar aquele protesto. Então, assim, não é uma coisa que foi para o cartório e está protestado. Não, o devedor vai ter consciência da cobrança, do que se trata, de quando venceu, qual o valor do título. E ele pode, olha, eu devo, muito bem, ele pode ou pagar aquele protesto ou até falar com o credor, negociar e entrar num acordo para que o protesto seja retirado sem efetivação e ele efetue pagamento. Então, existe uma segurança jurídica muito grande, tanto para o credor como para o devedor. Na parte de eficiência, muito bem, vamos falar aqui primeiro para o credor. É uma ferramenta de cobrança extrajudicial que tem um peso jurídico muito forte. Agora, é importante aqui frisar que a eficiência está estritamente ligado ao tempo de vencimento da dívida. Quanto mais nova a dívida, maior a eficiência na recuperação. Quanto mais antiga, menor a probabilidade. No interior a gente brinca, né, que bebe água limpa quem chega na fonte primeiro. Sim. Então, é a mesma coisa de um carro zero e um carro de 20 anos. A eficiência do zero é muito maior. Então, a dívida, para o credor, a eficiência que o protesto vai trazer para ele, e aqui nós podemos falar que hoje 68% dos títulos apontados em cartório de dívidas novas são pagos em 3 dias. Então, ela traz uma eficiência muito grande. E para o devedor, também é eficiente porque ele regulariza de forma rápida, evita a judicialização da cobrança, porque se ele não pagar, ele pode ter uma execução judicial. Sim. Então, é muito eficiente tanto para o credor como para o devedor, porque o protesto ele é uma ferramenta muito rápida. Ele começa e termina em poucos dias úteis. Então, isso é uma vantagem muito grande, traz uma eficiência para os dois lados. Às vezes a pessoa tem aquilo na mente, meu Deus, protestar, que o protesto, né? Mas às vezes, dependendo da condição e da situação, é o melhor caminho, então. Sim. Entendi. Então, tá. Danilo, para você agora. Na sua experiência com relações de negócios junto ao IEPTB de São Paulo, como você percebe a importância dos protestos como ferramenta estratégica dentro dos processos de crédito? Bom, acho que quando a gente fala de estratégia, a gente fala de dados muito objetivos, né, Kemi? Acho que
O Malagó, com essa vivência, já nos deu uma aula praticamente de todo o processo, né, o procedimento. Mas o protesto é exatamente isso. É um procedimento realizado no cartório. Então, ele já traz essa segurança jurídica. Então, essa validade, né? Afinal, ele é fiscalizado. Tem uma lei que regulamenta os cartórios. Então, a lei 9492, aquele que vai trazer números aqui para a mesa. Então, tem essa fiscalização, tem esse peso realmente jurídico e tem uma fé pública. Além disso, o protesto, o título protestado, ele tem essa publicidade. Então, essa publicidade, uma vez o título protestado, ele é público. Então, os órgãos de negativação, os birôs, eles têm acesso a essa informação também. Então, é um ciclo de comunicação. Uma vez protestado, outros credores, por exemplo, que não estejam envoltos naquela situação específica daquele devedor, ele consegue ter aquela análise, aquela publicidade também para concessão de crédito. Então, são dados, de fato, concretos, que aí a gente consegue trazer ali como estratégia. Malagó apontou da agilidade, é um processo realmente muito rápido, né? O devedor ele é intimado, tem esse prazo ali para recebimento, e a gente tem uma média ali, um estudo de que 60%, quase 70% tem o recebimento, tem o pagamento dentro de poucos dias. Então é um processo rápido e com todo esse amparo jurídico, né? Então, quando a gente pensa em estratégia, principalmente na parte do protesto, a gente tem esses dados de fatos concretos. Interessante, eu não tinha essa noção de que quando você protesta é tão rápido assim para se conseguir. É porque ainda é aquela imagem antiga, Kemi, voltando ainda para o carimbo, passou o carimbo. Agora a gente já tem tudo muito mais célere e tudo por meio eletrônico. Então, que facilita muito a velocidade dessa comunicação. Então, por isso que otimiza mais o tempo. Legal. Até para se ter uma ideia da agilidade, né? Quando você fala em poucos dias, né? Mas poucos dias o quê? É 10, é 15, é 20, Veja bem, quando você importa hoje um arquivo com títulos a serem protestados, nós recepcionamos até às 10h30, às 11 horas já está em todos os cartórios do Brasil. No final do dia, nós estamos recebendo já a confirmação dos cartórios que os arquivos foram recebidos e lidos. Pela lei do protesto, o cartório é obrigado a protocolar o título com a data do dia útil seguinte. Então, vamos fazer um exercício. Hoje, mandei um arquivo. O cartório recepcionou. Hoje é dia 15. Ele vai protocolar com a data do dia 18, que é segunda-feira. É o próximo dia útil. Sempre dia útil. O cartório, no momento que ele gera a intimação, ele já também gera um boleto DDA, aquele devedor que tem acesso ao DDA na sua rede bancária ali, ele já recebe o boleto da intimação. Mas o cartório tem o dia 18, 19 e 20 para intimar o devedor. Então, o próprio cartório tem um prazo. Sim, e o cartório ele tem um portador que vai lá e faz a entrega da intimação. O devedor recebendo a intimação, ele tem aquele prazo. Se eu protocolei dia 18, eu sou obrigado a dar ao devedor 3 dias úteis. Então, 19, 20 e 21 é o prazo que ele tem. Dia 21, se ele não pagar, o título será protestado. Então, você vê que o processo é muito rápido. Ah, mas não encontrou. Não encontrou. O devedor, ele vai publicar por edital. É permitido por lei. Ele publica, dá mais 24 horas e encerrou o procedimento. Então, você vê como realmente é uma ferramenta muito rápida. Sim, é verdade. Sim. E aproveitando esse assunto que a gente está falando sobre modernização, trazendo para a área de tecnologia, né? Quais avanços que vocês recentemente viram que melhoraram o trabalho no cartório, seja em emissão, cancelamento ou comunicação dos protestos? Muito bem, Tiago, Kemi. Veja bem, não é só modernização recente. O cartório ele vem se modernizando há mais de 10 anos. Tanto é que quando eu iniciei lá no Instituto Protesto em 2014 para levar essa mensagem, nós desenvolvemos uma ferramenta onde você consegue se comunicar com o cartório através de digitação manual, planilha Excel, arquivos XML, TXT, arquivo texto. Então, veja bem, os cartórios recebem um único tipo de arquivo, que eles chamam de arquivo padrão KNAB FEBRABAN. Se eu fosse ter que levar isso para um pequeno empresário, ele jamais ia conseguir desenvolver isso. Então,
nós criamos uma ferramenta de conversão, onde eu recebo essas informações dessas formas que eu falei e converto no que o cartório precisa receber. Fora isso, hoje nós temos inclusive integração por API. Olha que interessante, você consegue, mesmo que sua empresa utilize um sistema SAP, um TOTUS ou um RP próprio, a gente consegue trazer a integração do Instituto com a empresa. E por que com o Instituto? Porque o Instituto comunica com todos os cartórios do Brasil. Então, ou seja, eu entendo a sua linguagem, traduzo e entrego para os cartórios. Recebo dos cartórios, traduzo na linguagem que a empresa precisa e entrego para ela exatamente como ela precisa. Então, isso traz uma agilidade no processo de forma muito grande para as empresas, tanto pequenas, médias e grandes empresas. Outra coisa importante, hoje os cartórios disponibilizam as suas centrais de protesto, que é o SEMPROT SP e o SEMPROT Nacional, onde nessas plataformas você pode acessar a plataforma, fazer pesquisa, se há protesto ou não. Você consegue enviar uma autorização de cancelamento de forma eletrônica, aquela carta de anuência, né, com firma reconhecida. Hoje é substituído por seu certificado digital, valida a informação, entrega. O cartório já disponibiliza para o devedor na própria plataforma a possibilidade dele imprimir o boleto e fazer o pagamento das custas sem precisar ir no cartório. Só para você ter uma ideia, nós tiramos aí em 2022 para cá, o mínimo de pesquisa que nós temos dentro do SEMPROT é de 50 a 60 milhões de pesquisas realizadas. Olha a volumetria que nós estamos falando. Hoje, na plataforma do SEMPROT SP, de acordo com o que... Porque os cartórios, é bom entender o seguinte, os cartórios não podem fazer o que eles querem. Eles dependem de normas e procedimentos do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, para poder praticar uma modernidade, mudar um sistema. Então, imagina que o protesto ele existe há mais de 200 anos. E só agora o Conselho Nacional de Justiça permitiu, e a Corregedoria, que eu recebesse títulos também protestados. Até julho de 2024, você só pagava o título protestado direto para o credor. Hoje não. Hoje, e São Paulo foi pioneiro nisso, já tem dentro da plataforma do SEMPROT SP, todo o título protestado das empresas estão lá, a empresa que quer. Deixa lá na nossa plataforma e a gente fica comunicando com o devedor, olha, tem um protesto aqui, você quer regularizar? Ele acessa a plataforma, verifica a dívida, escolhe as dívidas que ele quer pagar por boleto, por Pix, ou ele pode parcelar inclusive em 12 vezes a dívida e negocia tudo dentro da plataforma. Olha, muito mais flexível, né? Muito mais flexível. E a grande vantagem para o credor, mesmo que eu parcele a dívida do devedor em 12 vezes, o credor recebe de forma integral no momento que é regularizado. E além dele já fazer o pagamento da dívida, ele já faz o pagamento das custas e promove o cancelamento do protesto de forma imediata. Muito bom. Muito bem. E aí eu vou falar de novo, né? Que o protesto, ele ainda carrega uma imagem negativa, né? Para os devedores. Sim. Como que vocês trabalham internamente para mudar essa percepção e mostrar no papel preventivo de influência positiva? O protesto, ele tem um peso. Né? Você vê quando a gente fala protesto, a gente enche a boca para falar protesto. A gente tem muitas campanhas institucionais. Mais uma vez, eu acho que os cartórios eles vêm se aproximando muito mais, tanto dos credores quanto dos devedores também. Vou reforçar essa plataforma que o Malagol colocou, que é o Fácil de Quitar, é uma plataforma de quitação. O devedor antes recebia um protesto, uma intimação, aquilo era um peso muito grande, assustava muito, era uma comunicação muito agressiva. Apesar de nós termos toda essa segurança legal, de termos todo esse fato, que traz o protesto esse peso que ele precisa, hoje a linguagem é muito mais clara e muito mais objetiva. Hoje os cartórios eles estão presentes, por exemplo, em todas as redes sociais. Então Instagram, TikTok, para veicular essas informações. O Fácil de Quitar, que é essa plataforma de negociação, é onde o devedor,
credor teve o seu título protestado, ele não precisa nem entrar em contato com a empresa que o protestou, com o credor. Ele consegue entrar no próprio site, ele acessa, ele vê qual dívida ele tem, ele consegue já regularizar esse protesto, já arcar com as custas cartorárias, tudo por aquela plataforma. Então, hoje, na verdade, eu acho que o grande objetivo dos cartórios é desmistificar o protesto, sabe? A palavra protesto. É tirar esse peso realmente que tem do burocrático e trazer mais próximo para as pessoas, não só para as empresas, né, que têm os benefícios para os credores, para os empresários, então para os ouvintes que estão agora nos trazendo, mas principalmente para os devedores. É uma forma de elucidação. A gente fala que é quase um pai. O protesto é quase um pai ensinando a criança ali na praia, por exemplo, não entre no mar agressivo. Na praia, gente. Não, a gente tem que ser muito metafórico para a gente trazer para nossa realidade. Então a gente traz para a realidade mesmo. Então o protesto é uma forma de reeducação financeira. Uma vez protestado, esse devedor ele sempre vai se manter ali regularizado por conta dessa comunicação muito mais fluida. Eu usei a metáfora aí da praia, a gente pensa no mar, fluidez. Porque você pensa uma pessoa agradável. Uma pessoa que está sendo protestada. Não, a gente pensa uma pessoa, a criancinha no mar ali, olhando ali, ó, de forma educativa. Eu confesso que eu não consigo, assim, ainda, porque você falou, né? Tá, gente, particularmente falando, você fala assim, em protesto, a empresa foi protestada, o fulano foi protestado, tá no cartório, não sei o quê, né, a gente tem essa cultura. Nossa, tá muito ruim o negócio, porque, né, exato. foi pro protesto. Não dá pra imaginar uma praia, agora uma cerveja. Agora é um outro caminho, Akemi, agora é um outro caminho. Agora o devedor hoje tem muito mais possibilidades de muito mais. quitar muito sua mais. dívida. Né? É esse que é o trabalho, é tentar mostrar pra ele que existem outros caminhos. Exato. Né? E que existem caminhos mais fáceis, então, pra se livrar, vamos dizer assim, dessa dívida, ou, enfim, desse problema que ele tá enfrentando. Né? Perfeito. E eu, trazendo aqui para a imagem do tempo, lá que eu trabalhei há muitos anos atrás, o medo, né, eu não diria nem uma imagem negativa, mas o medo do protesto pelo devedor, ele tem seu ponto positivo. Você imagina, você, aproveitando aí que o Danilo foi para a praia, né? Sempre é bom. Você chega com seus filhos na praia, com as crianças, o medo do mar é bom. Porque vai evitar... Imagina se as crianças chegassem e sair todo mundo correndo para o mar. Então, o medo, aquelas ondas, aquele monte... isso é bom porque segura a criança ali perto do pai. E o medo do devedor de ser protestado é bom porque faz com que ele cumpra suas obrigações em dia. Sim, o medo traz prudência, né? O medo não pode te paralisar. Na visão de vocês, o que muitos empresários ainda não entendem sobre o valor do protesto e que esse público deveria saber com urgência? Muito bem. Aqui, Tiago, eu vou fazer aqui, Tiago, uma colocação importante. Se você observar, a área financeira das empresas hoje, elas estão cada vez mais jovem com a equipe. São pessoas novas. Se o financeiro antigo já tinha uma visão ruim do protesto, de burocrático, caro, custoso, trabalhoso, essa imagem ficou. E o protesto acaba caindo em desuso. Hoje, com toda essa mudança, modernização, a dificuldade em você ter acesso a esses jovens que estão... Para eles só existe uma coisa: judicializar a cobrança ou negativar ele. Então, o nosso trabalho é justamente esse. É trazer essa informação de que hoje, até 2011, você tinha que pagar para protestar. No estado de São Paulo, desde 2011, você não paga mais. O credor, ele manda os títulos para cartório, ele não vai ter que arcar com as custas cartorárias. Os demais estados aderiram a essa política em 2017. Você vê uma coisa nova. Nós estamos falando aí de 8 anos que é gratuito em todos os estados brasileiros. Então, é importante a gente conseguir levar para a equipe financeira essa informação aos empresários. Olha, hoje você tem gratuidade, agilidade, automatização, sempre lembrando que o que é eletrônico, o que está automatizado são os procedimentos, porque o protesto em si, ele ainda é um ato formal, praticado ali pelo tabelião,
que gera o instrumento de protesto, que é um título executivo, mas os procedimentos que... Você imagina, antes você tinha que... Você quer protestar 50 duplicados, você tinha que imprimir 50 duplicados, bater uma declaração no verso para que ela pudesse seguir por indicação. Hoje, eu só trabalho com arquivo. Você só me manda informações. Imagina. Então, essa é a mensagem que a gente procura levar. Agora, eu vou te dar um exemplo. São Paulo, hoje, só no estado de São Paulo, nós temos 5 milhões e meio de CNPJs ativos. Nós temos 1.500 clientes credenciados. O acesso ao financeiro da empresa, a importância de mudar essa imagem, né, de burocracia, de caro, de demorado, não é simples, não é um processo rápido. Demanda, e é o que nós estamos fazendo aí há 11 anos, trazendo essas mensagens. Você vê, essa ideia negativa do devedor também era negativa para o credor. Né? Um protesto, vou perder o cliente. Não, hoje o protesto é uma forma de você reaproximar e ter um entendimento melhor entre credor e devedor. Nossa, gente, estou tendo outra visão. Sim. Não somos tão ruins assim, né? Outra visão do protesto. E sobre esse processo que você disse, em quanto tempo, assim, mais ou menos, você consegue dar uma estimativa de quanto ele foi enxugado, o tempo disso, de trabalho, por exemplo? Você fala nos procedimentos de cartório? Isso. Bom, só para você ter uma ideia. Imagina o escrevente do cartório de protesto. Hoje nós movimentamos, só para vocês terem uma ideia, mensalmente no estado de São Paulo, 2 milhões de títulos apontados. Então só aqui nos cartórios da capitais eles recepcionam aí por volta de 3, 4 mil títulos por dia. Você imagina um escrevente analisando item por item, data de vencimento, data, valor, se o valor estava correto. Era uma análise física. Hoje, como eu trabalho com arquivos, a análise está automatizada. Então, esse processo de análise que levaria um dia inteiro com 7, 8 funcionários, ele faz a análise em 10 segundos, ele fez essas análises. Então, você olha como... Uma diferença Exato. grande, né? Não é só o tempo, é a mão de obra, é a qualificação do funcionário que está fazendo uma análise. O humano, ele tem a probabilidade de erro, que é natural do ser humano. Quando você automatiza isso com sistemas robustos, de confiança, cercado de todo cuidado, o risco de erro é muito pequeno, mínimo. E vocês já têm a inteligência artificial aplicada nesse trabalho? Sim, já existe. Não digo nessa análise de título, dos dados, né? Porque isso você não trabalha com o que está ali, é concreto, né? O protesto, ele vai trabalhar com a sua informação. Se eu mandar um título, por exemplo, do Tiago com o CPF do Danilo, o cartório vai protestar. Então, ele não tem... porque ainda tem que existir essa análise, então, Exato. Essa averiguação. Por exemplo, hoje, se você mandar um título para cartório com CPF ou CNPJ inválido, ele recusa, o sistema já bloqueia na hora. Então, existem coisas no trabalho do tabelião ali do dia a dia que você não dá para você usar a inteligência artificial. Mas hoje, nós lançamos no mercado uma ferramenta chamada Fator e Risco Protesto, que usa muito da inteligência, porque ele faz uma análise dentro de 250 milhões de títulos protestados e mais de 500 possibilidades para levar para o credor a informação do risco daquele título ser protestado ou não. Ele vai analisar, porque não é porque você tem um protesto que você é um mau cliente. Você pode ter 200 protestos, mas paga todos eles em cartório. Então, o seu rating, vamos dizer assim, é alto. Olha, a chance dele pagar é muito grande, porque tudo que vai para cartório ele paga. Então, aí sim entra a utilização da inteligência artificial de analisar essas 500 probabilidades
e fazer um conjunto para que eu possa trazer uma informação para o credor com bastante segurança. É bacana pontuar, esses novos produtos que nós estamos lançando, ele vem muito de encontro a essa modernização. Então, inteligência artificial é o que mais está em voga no momento. Então, hoje a gente tem exatamente isso. Nós temos toda a nosso banco de dados que a gente tem dentro do Semprot, que o Malagó já colocou. A gente tem mais de 500 variáveis que especificam também parte socioeconômica. Então, a gente tem os dados do censo do IBGE. A inteligência artificial, ela cruza essas informações. Então, hoje a gente consegue, tanto de forma fidedigna com os dados que nós já temos e utilizando todas essas variáveis para a gente chegar aí sim numa análise preditiva, né, falando de linha de crédito. Então hoje a gente tem o risco protesto, que é um raio-x, na verdade, da dívida, e a gente tem o fator protesto, que faz essa parte de rating, de propensão a protesto, analisa o histórico desse cliente, do devedor, qual a velocidade que ele efetuou, por exemplo, o protesto. Uma vez protestado, ok, ele foi protestado, mas qual foi a velocidade? Então, são produtos que a gente vem lançando acompanhando essa tecnologia. Então, acompanhando também a parte de inteligência artificial. Muito bom. Interessante, o cartório tá, correndo atrás. Correndo atrás, exatamente. Mas, estrategicamente, o protesto ainda é subutilizado como ferramenta de recuperação extrajudicial no Brasil. O que falta para ele ganhar mais espaço e aceitação? Eu acho que dentro de um podcast, antes de você falar, Malagó, até para os nossos ouvintes, a gente tem que deixar cravado um ponto. Protesto, ele é a ferramenta de cobrança mais rápida e barata do mercado. Isso é importante para a gente pontuar. Frisar mesmo, eu acho que essa comunicação é o que falta chegar para os empresários. Então, assim, eu já atuei do outro lado e hoje eu estou aqui na parte dos cartórios mesmo, especificamente para entender e enxergar essa modernidade. O que falta é o entendimento, de saber de fato o quanto que os cartórios evoluíram. Por favor, Malagó, pode discorrer sobre. Exatamente isso. Nós falamos aqui sobre o perfil hoje de uma equipe financeira de uma empresa. Nós visitamos uma empresa de bebida onde o gerente financeiro tinha 26 anos. Você acha que ele tem ideia da modernização que está o protesto hoje? Não tem. Então, o nosso trabalho, o que falta é, primeiro, cartório não investia em publicidade, até porque ele tinha uma certa restrição em fazer publicidade, porque eu não posso criar concorrência. Eu tenho cartórios maiores, tenho cartórios menores, né? Então, existia... Hoje não, isso mudou. Hoje, como o Danilo falou, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Essa divulgação massiva que a gente vem fazendo e a comunicação orientando da modernização, da eficiência, da rapidez. Então, isso demora para chegar no mercado. Ainda existe uma imagem muito arcaica, né? Exatamente. E nosso trabalho é justamente isso. É mostrar, desmistificar aquele bicho feio que tinha lá no passado e a modernidade. Porque hoje o que a gente busca é trazer segurança para a área financeira de todas as empresas. Porque como o protesto é uma ferramenta jurídica, ele tem toda uma estrutura em cima da sua aplicação, ele traz uma segurança, porque o empresário menor, ele faz uma pesquisa, se houver protesto, ele evita de fazer uma venda. Para uma empresa grande, uma venda mal feita não é nada, mas para um empresário pequeno, aquele crédito cedido, não retornando para o seu caixa, vai gerar às vezes até um pedido de recuperação judicial. Então, é isso que a gente está levando, essa mensagem, né, para as empresas, a importância de você utilizar uma ferramenta rápida, eficiente, segura e barata, de forma que eu consiga mostrar para todo o ecossistema financeiro como é que é o comportamento daqueles devedores. Isso ajuda muito na concessão de crédito, inclusive. Verdade. Bom, a CISP e os cartórios, eles têm propósitos semelhantes na estrutura do mercado de crédito. Vocês veem potencial para parcerias mais elaboradas? O que poderia ser construído junto a associações como a nossa?
Tiago, a Kemi, a importância dessa parceria está aqui no que estamos fazendo agora, esse podcast. Você imagina se hoje a CISP possui quantos associados? 198. 198. Né? Você imagina se eu tivesse que bater na porta de cada uma dessas 198 empresas para levar essa mensagem que nós trouxemos aqui hoje? Faz um cálculo, 4 reuniões por dia, quanto tempo eu demoraria? Sim. Então, é muito importante, primeiro, essas entidades, associações que agregam principalmente o contato com o financeiro, que é a nossa parte principal de contato dentro de uma pessoa jurídica, é falar com o financeiro. Então, hoje eu estou potencializando aqui 198 reuniões num único ato. Então, olha a importância disso. E não só isso, nós temos algumas entidades nas quais estamos firmando convênios também, que estão disponibilizando em suas plataformas ferramentas para os seus associados utilizarem. Então, assim, é muito importante, é primordial essa parceria entre, principalmente com a CISP, são entidades que trazem um respeito, uma consideração por parte dos seus associados. Então, é extremamente importante a gente ter essas oportunidades, essas parcerias, de forma a chegar com o maior número possível de empresas essas informações, com segurança, né? O que é importante, porque os associados da CISP, eles têm um respeito e um crédito muito grande com as informações da CISP. Então, isso para a gente é muito importante. Aliás, estamos aqui muito agradecidos por esse podcast, porque me economizou um trabalho talvez de um ano. Que bom. É estreitar nosso relacionamento e a CISP proporciona isso, né? Verdade. Eu acho que trazer essas informações com uma chancela do Papo Mais, que tem credibilidade, tem essas informações, para o ouvinte conseguir absorver dessas informações, para a gente é de grande valia. Otimizamos aí o tempo de muitas reuniões. E eu vou dizer que duraria muito mais que um ano, porque a gente está fazendo as rodas de conversa, um trabalho que o Adolfo, o diretor-presidente, desenvolveu lá na CISP, e a gente faz toda semana, né, Thiago? Só no final do mês que não, por conta de fechamento, mas a gente tenta convidar 4 empresas associadas para um bate-papo. E já fazem 2 anos que a gente está com esse trabalho, considerando esse número que a gente tem de associadas, né? Então, assim, claro, nem toda semana a gente consegue preencher todos os horários, mas tem semana que a gente consegue fazer os 4. Fazendo desta maneira, a gente já está há mais de 2 anos fazendo reuniões com as associadas. Então, assim, vocês levariam muito mais que um ano para conseguir. Até porque, você imagina você falar com o financeiro. Não está ali Não, é verdade. no contato da empresa, o telefone do financeiro. Você tem um saque, um 0800 para você falar. Então, o primeiro trabalho é chegar no financeiro. E aí nós temos já uma análise, você vê nesse tempo todo, a gente percebeu, olha, do dia 25 até o dia 5 é um período ruim. Que não dá para falar. Porque o pessoal está em fechamento, né? Os primeiros dias estão ali adequando. Chega em outubro, por exemplo, setembro, outubro, as empresas já estão preparando seu budget para o ano seguinte. Então, existe essa sazonalidade de tempo. Né? Então, o nosso tempo não seria um ano, né? Você, dentro de um ano, se você reduzir esses períodos mais críticos de contato, você vai ter 6 meses de trabalho comercial. Muito legal. Exatamente. Que bom que a gente pôde abrir esse caminho, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer Maragó, Danilo, pela presença, ter aceito o nosso convite. Queria deixar o espaço aqui aberto para vocês divulgarem as redes sociais, para o nosso público seguirem vocês. Ok. Danilo? Eu acho que é agradecer, primeiramente, a parceria. O Papo Mais, eu acho que tem muita credibilidade. Eu acho que trazer o mais crédito e menos risco é a nossa proposta. Isso é verdade. Acho que o nosso grande objetivo aqui, como cartórios realmente de protesto, é trazer essa mensagem, é trazer essa aproximação. E hoje, agradecer o convite realmente de vocês. Para a gente é uma honra muito grande poder estar falando sobre, vou até usar o gerundismo mesmo, porque é um assunto que está
está caminhando. Usar a metáfora da praia, estamos surfando numa onda muito boa, realmente, é um momento muito bacana. Nossas redes sociais, Cartório de Protesto, vocês conseguem nos achar tanto no TikTok, Instagram, onde a gente traz essa proximidade maior e esse conhecimento. Eu acho que da nossa parte fica só gratidão. Extrema gratidão pela oportunidade. Eu falei bastante do SEMPROT, nós temos lá o www.protestosp.com.br, que é o site do SEMPROT SP. E hoje você digita protesto, cartório de protesto nas redes sociais, no Google ali, já nos encontra. É muito fácil. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por esse papo mais aqui, que foi muito importante para a gente. Eterna gratidão aí. E, se possível, participaremos de demais conversas aqui. Com certeza. Com certeza serão convidados. Muito obrigada pela presença de vocês, pela contribuição dos assuntos. E para vocês que nos seguem, continuem seguindo as nossas redes sociais e até o próximo Papo Mais. Tchau, tchau, pessoal.